Vinícius, nós já temos nossa convidada na linha. Já estamos com a nossa convidada na linha. Eu quero agradecer a equipe da Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde, que viabilizou essa entrevista. E deixa eu apresentar a doutora Daniela, que participa do programa de hoje. Doutora Daniela Salomão é coordenadora do Sistema Nacional de Transplante do Ministério da Saúde, médica nefrologista com extensão em doação de órgãos pela ONT Espanha e pós-graduada em doação e transplante de órgãos. Doutora, prazer falar, uma honra para nós entrevistá-la. Não sei se a senhora está em Brasília ou em outra capital por conta aí da pandemia, mas de qualquer maneira é uma alegria ter aqui, numa humilde rádio do interior, a fala de alguém tão significativa para a área de transplantes no Brasil, né? Doutora Daniela já está na nossa tela aí? Já, né? Doutora Daniela, prazer falar com a senhora. Primeiro, um bom dia, as considerações iniciais. Como que estão os transplantes no Brasil em meio a essa pandemia? Houve alguma mudança? Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Para a gente é um prazer, viu, Paulo? Independente de tamanho de rádio, onde está localizada, é importante levar mensagem para as pessoas, né? De esperança do que está acontecendo no país, principalmente na área de saúde, né? Que hoje está aí muito evidente e todo mundo precisando de informações verdadeiras, né? Para se sentir mais acolhido, mais confortável. Então, realmente, olha, a pandemia trouxe mudanças significativas no processo de doação e transplante. E, primeiramente, foi mais por receio mesmo, não só dos profissionais de saúde, mas dos pacientes que precisavam ser transplantados, ficaram receosos de ir aos hospitais. E a gente tem feito muitas lives com os profissionais de saúde para que a gente possa também passar informações para eles do que está acontecendo. Houve sim queda nas doações, mas a gente se organizou para testar os doadores e pouco a pouco a gente tem conseguido voltar à normalidade em termos de doação e transplante no país. Lógico, a gente não vai voltar ao que a gente teve no início do ano tão rapidamente, mas estamos trabalhando para o mais rápido possível retornar aos níveis que tínhamos anteriormente. Perfeito. Iniciando então a entrevista, eu queria perguntar à senhora se ainda paira uma dúvida na população em relação à diferença de morte cerebral e coma. Queria que a senhora explicasse para nós o que é uma coisa e o que é outra, e se ainda há dificuldade para entender esse momento da morte cerebral por parte dos familiares. Então, a pergunta, não sei se a senhora ouviu? Ouvi sim. Pois não. Se a população ainda tem dúvida em relação à diferença entre coma e morte encefálica. Hoje em dia é muito mais fácil conversar com as pessoas sobre os temas, a população está muito mais ciente, não só da diferença, né, do coma, o que é a morte encefálica, mas muito proativa no sentido de querer participar e concordar com o processo de doação. Lógico, isso não surge de uma hora para outra, são muitos anos trabalhando nesse processo para que a população fique informada, né, do que mas também que confie no sistema. É um sistema que trabalha por credibilidade. É muito importante que as pessoas se sintam confortáveis e acreditem no processo de diagnóstico da morte encefálica, né? Então, os profissionais que trabalham nessa área têm muita preocupação em passar uma informação correta para a família, em deixá-la participar, tirar dúvidas. Então, essa diferença entre coma e morte encefálica hoje já não é mais uma questão que nos traz nenhuma dúvida. Por quê, gente? A gente fala isso muito para a família. O coma é um estado temporário, né? Que pode ser causado por medicações ou diversas outras situações, mas a pessoa pode sair desse coma e voltar para uma vida normal. A morte encefálica
é uma característica muito específica, onde as lesões do sistema nervoso central são tão importantes, tão grandes em magnitude, que são impossíveis de serem recuperadas, né? Isso caracteriza a morte da pessoa. Paulo Noel ia fazer uma pergunta, né, Paulo Noel? Pois não, Paulo Noel. Vinícius, bom dia, doutora. Tudo bem com a senhora? Ainda bem que a senhora voltou, né? Doutora, a senhora nos ouve agora, né? Sim, estou te ouvindo perfeitamente. Em primeiro lugar, doutora, muito obrigado por a senhora nos conceder essa entrevista. Eu tinha uma curiosidade de saber, quando uma família concorda com a doação dos órgãos de um ente querido, no futuro, se a família quiser conhecer onde bate o coração de um filho, de um ente querido, no peito da outra pessoa, se quiser conhecer essa pessoa, pode? Isso é possível? Pois é, isso é uma pergunta recorrente, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma legislação que impede que as coordenações de transplante façam esse link entre a família doadora e a família receptora. Isso tem o objetivo de proteção de ambas as partes, né? Mas a gente sempre fica com essa vontade, né, de permitir que as famílias se conheçam. A gente faz alguns encontros onde famílias doadoras e receptoras estão presentes, mas sem que haja essa ligação, sem saber quem realmente recebeu o órgão de quem. A nossa ideia é que as pessoas se sintam à vontade para conhecer, mas não tenham tanta ligação assim, que às vezes a gente tem a vontade de transferir, né, aquele amor que a gente tinha pela pessoa, para o nosso parente, para quem recebeu aquela doação. E fica complicado essa relação, né? Então, a gente acha melhor que as pessoas se conheçam, mas sem saber exatamente quem recebeu o órgão de quem. Perfeito. Doutora, com relação à logística, como que funciona no Brasil? Porque a gente está no interior do estado do Rio de Janeiro e cada órgão tem o seu tempo, né, máximo fora do corpo humano. Isso varia muito, né? Mas como que vamos dizer assim, trabalhado isso junto à fila de espera de transplante de diversos órgãos, né? É um sistema complexo, né? Imagino eu. E essa logística, como que funciona? As companhias aéreas, a FAB, quem são parceiros nisso aí, para que esse órgão chegue o mais rapidamente possível a quem precisa? Olha, essa é uma excelente pergunta, porque realmente a gente está sempre correndo contra o tempo. No momento que a família autoriza uma doação, a gente ainda tem muita coisa para acertar. E a gente sabe que a família também tem seu tempo, né? Elas querem fazer os preparativos para o funeral, para o enterro. E nesse pequeno período a gente tem que organizar toda a logística de cirurgia, da captação, de encaminhamento desse órgão doado para realização do transplante, né? Para chegar até o receptor. Mas a gente conta com muitos parceiros nessa linha de trabalho nossa, né? A FAB é uma grande parceira, as companhias aéreas comerciais são muito parceiras nesse processo. Quando a gente precisa, polícia militar, polícia federal, corpo de bombeiros, SAMU, todos participam e nos ajudam. Vou contar um caso para vocês que para mim foi muito emblemático nessa linha, né, da ajuda nesse momento. Eu, uma vez, no meio da noite, estava tentando localizar um paciente que estava listado para transplante. E os telefones que eu tinha disponíveis não atendiam, o celular estava desligado, e eu consegui ligar numa paróquia, numa igreja que era próxima da residência dele, e o padre foi até a casa dessa pessoa e conseguiu chamá-lo, e a gente acabou conseguindo fazer o transplante desse paciente.
E como essa, tem diversas outras histórias de pacientes que tiveram a ajuda de alguém próximo para que ele chegasse no hospital a tempo de fazer o transplante. E nesse tempo, enquanto a gente está localizando o paciente, também estamos com toda a logística pronta para fazer a cirurgia do órgão e levar. A gente, né, como vocês sabem, o tempo de vida do órgão fora do corpo, ele é muito curto, né? O coração são 4 horas. E para que o coração chegue do doador para o receptor, a gente tem que realmente contar com o apoio de muita gente. Eu imagino que quem mora em locais mais distantes do Brasil, como o Amazonas, o Nordeste, não sei qual é a demanda nas filas nessas regiões mais longínquas, mas imagino eu que para que um coração disponível no interior do estado do Rio chegue a alguém compatível lá na região norte é quase que inviável, né? Deve ser um sofrimento para vocês verem que uma pessoa compatível na fila, aguardando, infelizmente por uma questão de logística, não vai conseguir receber esse coração, né? Acredito que as demandas sejam atendidas mais regionalmente, né, por regiões, do que no Brasil todo, principalmente o coração, que eu acho que é o órgão que tem esse tempo fora do corpo mais reduzido, de 4 horas, seria isso? O coração realmente é o órgão com o menor tempo, né, que a gente tem, o pulmão. Mas, normalmente, essas cirurgias são realizadas em grandes centros. Então, nosso maior problema não é levar o órgão, porque a gente vai levar para as grandes capitais, né, que é mais fácil o transporte, e geralmente o paciente já está nesses locais aguardando. Já está internado, né? Já está internado ou próximo do hospital transplantador. Então, geralmente acontece de uma doação, às vezes, no interior, e a gente precisa levar esse órgão para um grande centro para a realização do transplante. E, para isso, quando a gente não dispõe de companhia aérea comercial que faça esse percurso ou não tenha voo naquele horário que a gente precisa, aí a gente conta com a FAB, que é uma grande parceira nesse processo. Doutora Daniela, 2 perguntas. Por que existem poucos doadores? E uma pergunta que chegou aqui na nossa redação se a pessoa morrer em casa e a família desejar doar os órgãos ou tecidos, isso é possível? Então, vamos começar pela segunda questão, que é quando a pessoa falece em casa, né? Quando a pessoa falece em casa, é possível fazer a doação apenas dos tecidos, né? E tem um prazo para isso, o prazo é bastante curto. Então, precisa acionar a central de transplante do Estado para que isso possa ocorrer no prazo correto. Então, é possível, sim, fazer a doação de tecido para pessoas que falecem em casa. Quanto ao número de doadores, por que temos tão poucos doadores, a gente tem que lembrar o seguinte: o doador que permite, né, que a gente faça a cirurgia de extração de órgãos, né, a pessoa tem que falecer, a morte encefálica é a premissa principal para a doação de órgãos e tecidos, certo? Por quê? Porque a gente precisa do coração batendo, dos órgãos sendo oxigenados, para que eles tenham qualidade para serem transplantados num outro paciente. Quantas pessoas falecem de morte encefálica no nosso país por ano? Né? Não são todas, é a minoria. Você tem uma ideia, a estimativa é que mais ou menos 5% das pessoas que falecem nos hospitais tenham esse diagnóstico de morte encefálica. Atualmente, a gente tem conseguido aumentar o número de pacientes que são diagnosticados com morte encefálica, e desses pacientes diagnosticados, cada vez a gente tem menor número de recusas para doação. Isso é uma coisa muito positiva na nossa sociedade. A gente já teve recusas acima de 70%, 80%, e hoje em dia a recusa está em torno de 34%. Então, é uma mudança muito importante num período muito curto de tempo, né? Doutora Daniela, existe paira ainda
uma parcela da sociedade, muitas das vezes mal informada, que haja alguma, desculpe a expressão forte, né, mas como existe no mundo, em alguns países, uma máfia, né, um mercado paralelo de transplantes de órgãos, ainda paira em algumas famílias, isso é uma máfia, eu não vou autorizar a doação de órgãos. Há pessoas que entendem ainda dessa maneira e vocês acabam esbarrando nesse preconceito por parte de algumas pessoas? Olha, isso é muito interessante, viu? E eu trabalho nessa área tem mais de 10 anos, e mesmo há 10 anos atrás, quando a informação ainda era muito limitada, isso não era uma coisa muito evidente nas dúvidas das famílias. Às vezes havia algum questionamento, como era o fluxo entre a doação, como é que era o processo para que esse órgão chegasse ao paciente, mas não tinha muito e continua não tendo essa dúvida em relação à população. Mas o que a gente vê, às vezes, e até é bom a gente falar aqui, né, nesse momento, algumas informações muito equivocadas. E outro dia eu vi, numa dessas redes sociais, algumas pessoas afirmando que os pacientes estavam com Covid, indo para os hospitais, e por isso as famílias não podiam visitá-los, porque eles teriam os órgãos retirados para transplante sem autorização. Eu fiquei, assim, horrorizada com o tipo de informação. E, assim, primeiro que isso é um absurdo tão grande. Como é que nós vamos retirar órgãos de pessoas doentes para passar para outras pessoas? Quer dizer, se ela está infectada com algum tipo de vírus que hoje a gente não tem nem tratamento, como é que a gente vai passar um órgão desse para outra pessoa? E segundo, isso traz coloca dúvida em relação ao processo de doação, que é um processo extremamente delicado, que depende muito da nossa credibilidade. Pessoas dessa natureza deviam pensar muito antes de escrever esse tipo de informação, porque vidas dependem de doação. E o sistema trabalha com credibilidade, ele trabalha muito seriamente com isso. Perfeito. Com relação a quais pessoas e quantas de uma família têm legitimidade para autorizar uma doação de órgãos? O que diz a legislação brasileira? Muito bem. Então, a legislação brasileira diz que parentes até 4º grau podem autorizar a doação. Mas sempre a gente prefere o parente mais próximo da pessoa, que é quem vai conhecer melhor a pessoa, quem vai ter condição de responder perguntas em relação a doenças pré-existentes, tipo de medicação que a pessoa tomava e saber da vontade daquela pessoa. Então, normalmente, por exemplo, uma pessoa casada, a gente vai preferir que o cônjuge nos autorize a doação e converse conosco sobre isso. Pacientes menores de 18 anos, sempre o pai e a mãe precisam estar de acordo com a doação. E filhos maiores de idade, os pais, né, se ele não for casado, ou os irmãos, então sempre melhor que a pessoa mais próxima dessa pessoa, que tenha maior convívio com ela, esteja presente nesse momento da entrevista para doação. Ok, doutora, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre doações de pessoas vivas. Como funciona se a pessoa tiver desejo de doar em vida? Quais órgãos se pode doar? A gente sabe que talvez o rim só, né? Mas existe algum outro tipo de doação? Medula óssea também, mas não sei se medula óssea o redome está ligado aí ao órgão que a senhora coordena, né? Mas queria que a senhora falasse um pouquinho sobre transplantes de doadores vivos. Então, o rim realmente é o transplante de órgãos, né, sólidos mais comum de ser realizado, né, entre pessoas vivas. No Brasil hoje, a nossa legislação prevê que familiares possam doar. Se for uma pessoa não parente, existe todo um processo de autorização, onde primeiro vai ser avaliado a intenção daquela pessoa na doação,
ela passa por uma junta médica, depois ela passa por um comitê de ética da instituição, que isso é uma coisa muito importante, para saber se ela está doando por vontade própria, se não tem nenhuma coerção. Depois ela passa por exames para saber se ela tem condição física, clínica de ser doador. E, por fim, ela precisa também de uma autorização judicial. Então, o processo brasileiro de autorização de transplante intervivo, ele é muito detalhado para que a gente não tenha nenhuma situação onde o doador tenha obrigação, de qualquer forma, de fazer essa doação. Então, ele é muito bem cuidado, não só pela equipe médica, mas comitê de ética da instituição. Ok, nós estamos conversando com a doutora Daniela Salomão, coordenadora do Sistema Nacional de Transplante de Órgãos do Ministério da Saúde, Paulo Noel. Doutora Daniela, existe limite de idade para ser doador? Pois é, né? Antigamente, as pessoas tinham essa limitação, né? Hoje em dia não é muito limite de idade, é mais limite de condição clínica. Então, a pessoa pode ter 60, 70 anos, mas se ele tem uma condição clínica boa, se os órgãos estão funcionando adequadamente, vai haver receptor para ele. Quantas pessoas podem ser beneficiadas a partir de um único doador que tem confirmação de morte cerebral? Hoje no Brasil nós fazemos todos os tipos de transplante de órgãos e tecidos. Então a gente pode beneficiar, por exemplo, se a pessoa puder doar pulmão, coração, fígado, os 2 rins, as córneas, o pâncreas, o intestino, a pele, ossos. Imagine quantas pessoas serão beneficiadas com tudo isso, né? Se a gente colocar órgãos e tecidos, fica até difícil da gente quantificar, porque a doação de pele e osso, ela vai para muitos pacientes, porque o osso a gente faz em pequenas frações, né? Então, vai para mais de 100 pessoas. Mas se a gente falar exclusivamente de órgão, a gente está falando aí de salvar a vida de 8 pessoas. Doutora Daniela, a família do doador tem como direcionar para quem vai o órgão? Não, o órgão doado, ele é disponibilizado para todos os pacientes inscritos em lista. Quem faz a relação da doação com o paciente receptor listado é um sistema informatizado. Ele se baseia na nossa legislação e nos critérios clínicos do doador. Então, o sistema vai buscar, depois de inserir os dados do doador no sistema, o paciente mais compatível com aquela doação. Doutora Daniela, em relação à região norte fluminense, não sei se a senhora conhece, tem informações de um raio-x detalhado sobre a nossa região. A senhora é de qual região do país? Eu sou de Minas Gerais. Minas Gerais. Mas aqui no interior do estado do Rio, a senhora tem conhecimento sobre como que é a infraestrutura para cirurgias de captação de órgãos? Porque a gente, há cerca de uns 2 anos, recebeu uma reclamação de uma família que colocou-se à disposição para autorizar a doação de órgãos, foi assinada a doação, mas por algum motivo lá não foi possível a cirurgia de captação de órgãos. Os hospitais do interior, eles estão preparados para essas cirurgias? Olha, a questão não é o hospital estar preparado para a cirurgia, porque no nosso sistema de doação e transplante, somente as equipes autorizadas pelo Ministério da Saúde podem realizar a cirurgia de extração de órgãos. Então, não depende da estrutura hospitalar, depende da equipe de transplante ter disponibilidade, ou aí vamos pensar, né, tem não só a disponibilidade da equipe, mas às vezes logística para chegar até o local para fazer a cirurgia de extração. Por que isso? Porque a gente, primeiro, valida a competência dos profissionais para atuarem nessa área. Então, nessa área, somente pessoas autorizadas pelo Ministério da Saúde podem trabalhar. Perfeito. Bom,
a gente quer agradecer a entrevista, né? O áudio realmente não ficou dos melhores por conta da necessidade da gente ter de falar por telefone, mas a gente fica muito feliz em poder, né, trazer essa informação de qualidade através de alguém que está diretamente inserido nessa política de transplante de órgãos no Brasil, que é a coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes. A gente, não sei se a senhora percebeu aí, a gente recorreu a 2 vídeos importantes aí de uma solenidade que ocorreu no dia 27 de setembro do ano passado. Em meio a essa pandemia, vocês estão planejando alguma campanha para 2020? Como que está o trabalho da equipe da senhora para esse ano 2020? Porque dia 27 é o dia de conscientização para a doação de órgãos, né? Acredito que no mundo, isso, né? Em setembro, né? Setembro. Isso. Todo ano a gente faz uma campanha, a gente lança uma campanha em setembro em prol da doação, e esse ano a gente está se organizando para fazer uma campanha de impacto, porque o Covid realmente afetou demais todo o nosso programa de doação e transplante. A gente sabe que precisamos retomar, as pessoas precisam ser atendidas, e esse ano vai ser um ano que a gente vai precisar de muita colaboração da população. Aliás, quem espera numa fila para transplante em geral é um paciente debilitado imunologicamente, não, doutora? Sim, é um paciente debilitado e é um paciente que tem urgência, né, de ter sua saúde recuperada. Ok. Doutora Daniela Salomão, muito obrigado pela gentileza. A senhora está falando de Brasília? Estou falando de Brasília. Então tá bom. Dê um abraço aí no presidente Bolsonaro que nós estamos mandando. Muito obrigada. Espero ter contribuído para maior informação da população e estamos disponíveis para qualquer outra dúvida. Se alguém quiser encaminhar, a gente pode responder. Tá bom, muito obrigado, bom dia. Bom dia.